Om Arunachala Ramana. Saudações, amada Sangha. Saudações. A voz falhando. Gente, tá difícil, viu? Aqui tá bastante seco. Piracicaba é uma terra bem seca. Então a gente tá aqui sofrendo um pouquinho com o clima. E isso pode reverberar na nossa leitura. Então a gente pede... narizinho que de vez em quando faz um funga-funga, essas coisas, né? Então a gente só vai dando esse recado. Mas, ao mesmo tempo... Que jeito de começar um vídeo. Não, a gente comer é coisa de velho, eu sei, mas a gente tem barba branca o suficiente para dizer... Você tem barba branca, eu não. É, porque você raspa. Eu tenho cabelo branco. Eu raspo, que horror! Ai, gente, desculpa, vamos começar de novo? Não. Meu Deus. Mas a gente está muito feliz, porque o capítulo de hoje é um capítulo que... Nossa, vocês tinham que ver empolgação de Mourinho aqui. Ai, o capítulo de hoje... Logo. Tá bom, não vamos nem demorar muito, então, para começar a leitura. Tem que dar as falas, né? Então, boa noite, pessoal. Boa noite. A Conceição de Portugal, boa noite, querida. Gratidão pela sua presença. É tarde, né? Vai ser bem mais tarde lá, não é? Ou eu tô... Pelo fuso horário, 4 horas a mais ou menos, né? A Conceição tá sempre aí. Tava na meditação ontem, né? Conceição, gratidão, viu? Gratidão a todos vocês que vêm acompanhando os nossos encontros. Toda segunda e quarta-feira nós estamos aqui, lá 23 horas lá. Gratidão. Então, todas as segundas e quartas nós estamos aqui para fazer a leitura do Ribo Gita. Terças-feiras, deixa eu mostrar a capa do livro. Você consegue adquiri-lo pela Satsang Editora, que generosamente, amorosamente nos possibilitou, né, fazer a leitura dessa obra para vocês aqui, abertamente, publicamente. E a gente assume também esse compromisso de dizer, gente, comprem o livro, apoiem a Satsang Editora. Se o livro estiver muito caro para o seu bolso, pegue um mais baratinho, mas contemplem. É uma iniciativa que merece, né, a nossa consideração, porque a Satsang Editora é uma editora sem fins lucrativos. Isso é tão bonito, né? Toda a verba arrecadada, né, que seria o lucro da empresa, vai para a produção de novos livros. Então, isso é tão lindo. E eles têm editado, disponibilizado a maioria, né, das obras as obras escritas por Shri Ramana, ou a respeito, né, as compilações que foram feitas dos textos, dos ensinamentos de Bhagavan. Eu até abre pra gente o comecinho, só pra gente ver quem é o tradutor que trabalhou. Veja na segunda... Gita, vai estar aqui, ó. Em inglês, aqui em português... Eu sabia que era Eleonora, eu imaginava Eleonora, isso. Então, assim, porque, gente, vamos combinar, né? É trabalhoso isso aqui, gente. É bem trabalhoso. Então, assim, se você for parar para pensar, né, uma obra dessa envergadura, enquanto importância, e desse grossura, tamanho, né? Então, assim, a gente com alegria também faz a divulgação, né, da obra, anima vocês a adquirirem a obra, porque também vocês podem acompanhar a gente enquanto a gente está fazendo a leitura, você aí acompanha a leitura também, porque é um texto que, com absoluta certeza, é uma referência dentro do Shiva Rahasya, dos segredos de Shiva, da Upadesha de Shiva, né, da instrução de Shiva, que é a instrução de todos os sábios, né? Então, aqui a gente tem de fato, digamos assim, mais do que uma síntese, pensando no tamanho, é mais do que uma síntese, mas ao mesmo tempo a gente pode dizer que, sei lá, você não quer ler mais nenhum, quero simplesmente ter uma amostragem do que é a filosofia não dual, Ribo Gita, com certeza. Claro, a Ashtavakra Gita também é muito bom, a Avaduta Gita é muito bom, tudo é muito bom, mas com certeza a Ribo Gita vai ser uma amostragem perfeita disso, né? Então, a gente anima vocês realmente a contemplarem a Satsang Editora, adquirirem esta ou qualquer outra obra para darmos continuidade, né, na nossa investigação. Do mais, se você está chegando agora, este é o Shri Ramana Mandir
Mandir significa templo. No nosso caso, é um templo virtual que tem como propósito e missão compartilhar os ensinamentos do grande sábio de Arunachala, Shri Ramana Maharishi, e também os ensinamentos, né, trazidos ali no dia a dia, o seu próprio exemplo de vida. A vida de Bhagavan é tão importante quanto os seus ensinamentos, né? Como ele estava sempre ensinando pelo exemplo e continua ensinando, porque Bhagavan está vivo, né? O Jivamukta, que é o tema de hoje, contei. O Jivamukta não morre, ele nunca nasceu, não tem como ele morrer, né? Então ele está presente e com certeza é pela graça de Bhagavan que nós estamos aqui. Então, se você gosta desse conteúdo, se você sente que ele é válido, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você acompanhar sempre o que acontece por aqui e dê o seu like, clique no coraçãozinho, isso tudo auxilia bastante a manutenção desse serviço que é feito de devotos para devotos. Você pode trazer questões, algumas dessas questões se transformam em vídeos reflexivos. Todo dia 5, mais ou menos, ou todo dia 20, a gente sempre verifica mais ou menos que dia da semana vai cair. E a gente traz esses 2 vídeos para vocês todos os meses. E também você pode fazer o seu dana, a sua oferta espontânea. A gente deixa os dados aqui na descrição do vídeo, caso você sinta. Nós somos imensamente gratos, porque é assim, né, também que esse seva se sustenta e que nós podemos priorizá-lo dentre as nossas atividades. Exatamente. Além disso, não esqueçam, toda terça-feira, 19 horas, Morini está aqui com vocês para uma prática de meditação. Então, né, a gente tem esses momentos em que estão acontecendo leituras, respostas, etc. E tem esse momento tão especial, tão belo, tão profundo como o Morini, para a contemplação, né? E a gente vai agradecer especialmente aquelas pessoas que possam, de repente, virar e dizer assim, olha, eu quero me comprometer a manter um dana constante. Por quê? Porque a gente está usando aqui um programinha externo, né, o StreamYard, para poder retransmitir o nosso sinal para dentro do YouTube. Porque, não sei, quem estava aqui antes já participando, vai se lembrar com certeza quantas vezes a gente ficou na mão, assim, né? A live caía, era uma situação bem chata, né? Difícil de contornar. E com esse programa, a gente tem tido a felicidade de poder chegar até o fim da live com vocês. Sim, a gente está encontrando um sinal mais estável, né? Porque eu acho que ele faz o carregamento e depois ele vai, tipo, liberando aos poucos para dentro do YouTube esse conteúdo, né? Então, a gente não está em tempo real exatamente, mas ao mesmo tempo estamos. Então, está chegando. E essa estabilidade a gente tem utilizado no seu... Como é que eu posso dizer isso? De forma gratuita, né? Ele disponibiliza um serviço gratuito. Mas esse serviço gratuito tem um limite de lives que podem ser feitas por mês. E agora, o StreamYard, né? A gente aumentou o número de lives... E aí tá ficando um pouco complexo. Então a gente vai ver se conseguimos, né, manter... a versão paga, né? Se for necessário, a gente vai ter que pagar para continuar. Então. É verdade. Então vamos ver, né? A gente deseja que isso assim se manifeste, mas vamos lá, com fé, com confiança e confiando na generosidade de vocês, também na graça de Bhagavan, que se manifesta na generosidade de vocês, a gente consegue manter, de repente, esse serviço do StreamYard e o Canva ao mesmo tempo, os dois que... O Canvas a gente já está pagando para que a gente possa trazer melhor qualidade de arte, né? Arte gráfica para as lives, para os vídeos, né? De vídeo também, de produção de vídeo. E aí, quem sabe, a gente também consegue manter o StreamYard para continuar com as nossas lives. Bom, chega de chororô, como dizem, a gente já fez as pidonchices, vamos para a nossa leitura. Eu quero ler aqui o comentário do José, ele diz assim, ó, boa noite a todos. Com todo o respeito pelo que tenho ouvido da leitura de vocês, acho que é preciso muito tempo de práticas devocionais para atingir um pouco de compreensão verdadeira do que é dito. Eu concordo com você,
também diria que não apenas um tempo de dedicação à prática devocional, mas à prática da meditação, não é? Mas, ao mesmo tempo, nós devemos sentir o seguinte, José, eu quero dizer isso para você, para todos, né? Nós devemos confiar no poder da graça que vem da misericórdia de Shiva, e que também é a mesma graça que vem do Guru. Porque realmente não há que se falar em questão de tempo quando se trata da misericórdia de Deus, porque o tempo de Deus é completamente diferente do nosso. Na verdade, a gente vai dizer que ele está para além do tempo. Então, como ele é um poder, né, ele tem o poder para além do espaço-tempo, às vezes a pessoa está ouvindo pela primeira vez e isso é suficiente para que ela tenha um vislumbre, né? No mínimo, para que ela consiga perceber que há uma verdade intrínseca nestes apontamentos que ressoa dentro dela. Então, a gente não deve se preocupar muito com essa questão do tempo, porque primeiro que a gente não tem a menor ideia de quanto tempo faz que a gente está nessa jornada. A gente pode ter ocupado inúmeras vidas buscando objetos sensoriais, né, para o deleite, mas a gente pode ter por muitas vidas também dedicado-nos à prática, a alguma prática espiritual, à devoção, ou mesmo ao conhecimento supremo. Então a gente não sabe, né? E ao mesmo tempo, é como a gente vai encontrar em outra Gita extraordinária, né, a Avaduta Gita, é logo o primeiro verso do Avaduta Gita, né, que é pela graça do Atman, do poder supremo de Deus, que faz-se possível aos Brahmanes adquirir o conhecimento não dual. E adquirir no sentido mesmo de obter uma evidenciação direta. Então, como é a graça de Deus, se Deus quer, ele faz de uma pedra um yane. E a gente não tem nem como discutir. A primeira vez, eu gosto sempre de contar essa história, a primeira vez que eu li a Bhagavad Gita, eu tinha que ler um capítulo por vez. Não conseguia avançar. Porque cada vez que eu lia, ainda que eu não entendesse uma grande parte do que estava sendo dito ali, porque tinha muitos termos em sânscrito, a primeira Gita que eu peguei tinha muitos termos em sânscrito, e também porque muitas coisas eram realmente novas para mim, dentro, né, da proposta, do caminho ali que está sendo ensinado. Eu fechava assim o livro e eu entrava num estado tão profundo que eu sabia, eu tinha certeza que aquilo não vinha desse lugar de entendimento comum da linguagem que a gente tem quando a gente lê um texto, a gente conhece aquela língua, então a gente sabe do que aquele texto está falando, aquilo faz sentido, a gente fica com aquilo que faz sentido, joga fora o que não faz. Não tinha nada a ver com isso. É a experiência de entrar em contato com uma escritura real, né? Com aquilo que é o Guru Shastra. Eu sinto que aqui, eu particularmente sinto que é uma grande honra, uma grande graça mesmo poder compartilhar com vocês de uma obra que foi considerada um Guru Shastra, que é considerado um Guru Shastra. Então, a graça do Guru pode se derramar através de uma escuta atenciosa, mesmo que aquele entendimento intelectual não seja o mais forte. Pode acontecer. Pode acontecer, como eu disse, eu sou testemunha disso porque aconteceu comigo, assim, toda a leitura da Bhagavad Gita, ela mexia num campo que eu não conseguia, assim, dimensionar. Uhum. Mas olha, eu só quero reforçar que eu sinto que posso falar por nós dois, na verdade, né, que nós não estamos invalidando o que o José trouxe, né? Sim, porque sim. Realmente você não está equivocado, né? Tanto é que ao final de todos os capítulos, a gente vê que o sábio Uribu, ele vem lhe dar a revelação mais elevada, ele não está brincando em serviço. Não, ele está dando a revelação mais elevada. Até porque, perdão, ele está dando a revelação em primeira instância para Nidaga, que já é um grande sábio. Que já é um grande sábio. Então, assim, ele dá a revelação da mais alta envergadura, né, da mais alta realização, mas no final do texto ele acaba reforçando justamente isso que o José está trazendo para nós. E eu vou te dizer, eu acho que isso daí, gente, essa observância, ela
ela não é simplesmente para quem está começando, para quem tem muita dificuldade de entender, etc. Olha, yogi macaco velho, que já meditou bastante, que já inclusive experimentou samadhis, devem dar atenção a isso, com certeza. Por quê? Porque mesmo depois do Nirvikalpa Samadhi, que é o samadhi mais elevado, quem é que diz que não tem vasanas com que lidar? Tem vasana para lidar. Então tem que se fazer realmente a devoção, porque mesmo os grandes Jivamuktas continuaram praticando devoção, continuaram louvando ao Supremo. Né? Nós vamos ver que a grande maioria dos Jivamuktas, eles acabam desenvolvendo durante um período de vida, ou até o final das suas vidas, por exemplo, o louvor na forma poética. Né? Grandes yogis, grandes Mahatmas é meio estranho de falar, porque Mahatma é grande alma, então fica grande alma. Então os grandes, realmente iluminados, eles continuaram praticando devoção, continuaram representando-se no mundo como devotos, como bhaktas, como kavias, né? É kavis, né, na verdade, o termo, né, que são os poetas, né? A maioria dos grandes poetas da Índia, eles eram seres iluminados, eram Mahatmas, né? Então é isso, vamos lá? Só tem mais algumas coisas que acho que estão dentro desse mesmo tema, só para a gente passar. A Maria do Socorro diz assim: estou muito feliz por estar compreendendo os ensinamentos de Bhagavan e não faço nenhuma prática e sinto uma mudança real. Olha que maravilha, é isso aí. O Everton disse: fui longe na meditação de ontem. O entendimento é de alma mesmo. Gratidão. É isso. É isso mesmo. A Conceição, agora que eu vi aqui, ela subscreve o que diz Maria do Socorro. E o José volta falando da Maria do Socorro, dizendo o seguinte: já me desfez da ilusão, junto com o conteúdo dos comentários dos palestrantes devotos. Desilusão é a visita da verdade. Nossa, que bonito muito isso. Bonito. Muito bom. O Sam, mesmo que a gente não entenda tudo racionalmente, com certeza estamos sendo beneficiados, exatamente. É isso. Então que venha o grande benefício, que possamos abrir o nosso coração para receber a semente da verdade, tal como realizada, percebida diretamente pelo grande sábio Uribu. No capítulo 8. Estamos no capítulo 8, na página 173, né? A gente vai começar. Então, a gente sugere, né, nesse momento, que possamos trazer um estado de bastante atenção, essa atenção que ao mesmo tempo é um estado de conforto, de relaxamento interno, de abertura, para a gente poder ouvir com o nosso coração. O capítulo 8 é intitulado A Definição de Jivanmukta, o Liberto em Vida. Nidaga. Nessa exposição eu vou lhe falar sobre as características de um Jivanmukta, aquele que é liberto em vida. Aquele que é sempre o eu, uma massa de bem-aventurança e cheio de paz, é um Jivanmukta. Aquele que tem a certeza em seu repouso imenso e perfeitamente pleno. Eu sou de fato o Bhagavan Supremo. Eu sou de fato o Brahman Supremo, consciência bem-aventurança, que não é diferente do eu, a verdade completa e máxima da natureza da consciência. É um Jivanmukta. Aquele que tem a certeza de que eu sou o Brahman Supremo, sem as três qualidades de Sattva, iluminante, e outras, Rajas, agitação, Tamas, inércia ou escuridão. A verdade que transcende o mais alto da natureza da consciência bem-aventurança é um Jivanmukta. Aquele que sempre tem a certeza de que eu sou o eu eterno e supremo, sem os três corpos, grosseiro, sutil e causal. Da natureza do conhecimento, a massa de bem-aventurança, o uno, o eterno, é um Jivanmukta.
Aquele que sempre permanece em um estado de bem-aventurança, sem nenhum vestígio de apegos ao corpo ou similares, na certeza de que eu sou o Brahman Supremo, o único, é um Jivamukta. Aquele que é todo silêncio e se encontra em grande bem-aventurança, livre de ilusões, e é da natureza da pura consciência somente, sem vestígios do ego sujeito à tristeza, é um Jivamukta. Aquele que em um estado de espírito puro está sempre concentrado em realizar apenas a consciência e tornando-se ele próprio da natureza da consciência, desconsidera todas as coisas imaginárias como ilusão, é um Jivamukta. Aquele que, embora no corpo, não é ligado a nenhuma ilusão, está estabelecido sempre em bem-aventurança e é puro e imutável, é um Jivamukta. Aquele que sempre permanece no eu e sabe que eu sou o único conhecimento supremo e sem nenhum ego se torna em si a bem-aventurança suprema, é um Jivamukta. Aquele cuja mente é imóvel como uma rocha, que, como o eu puro e imaculado somente, se deleita sempre em verdade e bem-aventurança, é um Jivamukta. Aquele que descarta completamente todas as outras ideias, é da natureza do indivisível, é pacífico, é livre de todas as falsas ideias de multiplicidade e existe sem diferenças, é um Jivamukta. Aquele que tem a certeza de que eu não tenho ilusão, mente, intelecto, sabedoria, ego, vida e vários sentidos, eu sou Brahman, é um Jivamukta. Eu não tenho as 5 sensações, tais como o som, eu também não tenho os inimigos, conhecidos como desejo, raiva, defeitos ou efeitos do intelecto. Nem tenho quaisquer outras coisas ilusórias, nem escravidão vil, nem libertação, porque eu não tenho mente, nem pensamentos ou similares, eu sou Brahman, desprovido de todos esses. Uno com essa certeza firme, é um Jivamukta. Não há corpo, grosseiro ou não, além de mim. Não há estado tal como vigília, além de mim. Não há desperto, além de mim. Não há microcosmo ou macrocosmo, além de mim. Não há mundo interno, além de mim. Não há mundo externo, além de mim. Não há nada, além de mim. Eu sou Brahman. Uno com essa certeza, é um Jivamukta. Não há rio ou banho sagrado além de mim. Não há santuário ou Deus além de mim. Não há culto aos deuses além de mim. Não há dharma ou pecado além de mim. Não há nascimento ou escravidão além de mim. Não há conhecimento ou libertação além de mim. Não há nada além de mim. De fato, eu sou Brahman. Aquele que permanece nessa certeza é um Jivamukta. Não há Vedas ou escrituras além de mim. Não há prescrição ou proibição além de mim. Não há guru ou discípulo além de mim. Nenhuma lição ou iniciação além de mim. Nenhum conhecimento da realização do Supremo além de mim. E nenhum tempo ou lugar além de mim. Não há nada além de mim em momento algum. Eu sou Brahman. Aquele que realiza dessa maneira é um Jivamukta. Não há elemento ou mundo além de mim,
Não há nada composto de elementos além de mim. Não há nem tudo nem um pouco além de mim. Não há nada dual nem não dual além de mim. Não há nada distante ou próximo além de mim. Não há nem alto nem baixo além de mim. Não há honra nem desonra além de mim. Eu sou Brahman. Aquele que realiza dessa maneira é um Jivamukta. Não há casta ou cânone além de mim. Não há raça ou linhagem além de mim. Não há ação ou resultado além de mim. Não há causa ou efeito além de mim. Não há conhecimento ou ignorância além de mim. Não há contemplação ou absorção em meditação além de mim. Não há som ou ruído além de mim. Eu sou Brahman. Aquele que realiza dessa maneira é um Jivamukta. Não há japa, repetição de um mantra, ou tapas, prática intensa, austeridade, além de mim. Não há ritual ou mantra além de mim. Não há homa, oblação no fogo, ou propiciação além de mim. Não há nem dia nem noite além de mim. Não há Brahma, Criador, nem Vishnu, sustentador, além de mim. Não há Hara, destruidor, nem algum Deus além de mim. Não há deuses além de mim. Eu sou Brahman. Aquele que realiza dessa maneira é um Jivamukta. Não há frio ou calor aqui para mim. Não há sucesso ou fracasso aqui para mim. Não há medo ou destemor aqui para mim. Não há aflição como fome ou sede aqui para mim. Não há doença mental ou física aqui para mim. Não há base ou teto, nada acima ou abaixo aqui para mim. Eu sou Brahman, a massa de conhecimento. Alguém com essa realização plena é um Jivamukta. Não há pontos cardeais ou ausência desses para mim. Não há nada interno ou externo para mim. E nada que eu tenha que procurar. Não há nada que eu deva revelar. Nada para ser lembrado e nada para ser entendido. Realmente eu sou Brahman, sem nada além dele. Uno com esse conhecimento supremo indiviso. É um Jivamukta. Preciso de uma pausa. Dá uma pausa que eu também posso trazer algumas considerações aqui para vocês. Perdão. Eu falo que esse é um momentinho Ganesha. Deixa Ganesha manifestar-se. Muito bem. É importante lembrar que o Sábio Uribu está falando pela perspectiva do Atman, e que essa perspectiva do Atman também é a perspectiva do Nirvikalpa. Nirvikalpa é justamente aquilo que não tem forma, que não tem imagem, que não tem pensamento, que não tem definição, que não pode ser contemplado a partir da teia de significados, ou seja, está para além de todas as conceitualizações. Então, por um lado, nada do que até aqui foi listado, e ainda vão vir outros elementos a mais na listagem aí, daquilo que não há em contraste com a afirmação além de mim. Então, nada disso há além de mim. Isso traz para a gente algumas dimensões de entendimento. E uma das primeiras, e talvez aquela que é mais imediata para nós, a mais simples de ser averiguada na nossa própria experiência, independente de onde você acha que você está no caminho da liberação. É que todas as coisas que são percebidas e empreendidas, todas as coisas que são percebidas, ponderadas e empreendidas, vamos falar dessas três dimensões, né? E isso abrange Jagarat, a vigília, Svapna, o sonhar,
ok? Então, tanto aqui na vigília quanto no sonhar, tudo isso é projetado, é percebido, é elaborado dentro da consciência. Surge na consciência. Portanto, todas as coisas que são percebidas, ponderadas e executadas são ação da consciência. Ou melhor, surgem na consciência. E, portanto, todas elas são definidas pela própria consciência. Então, por exemplo, se nós vamos executar um puja em adoração a uma certa divindade, isso partiu da consciência. É feito em consciência e é destinado para a consciência. No final das contas, a única divindade que recebe todas as devoções é a própria consciência, quer nós chamemos ela de Krishna, Shiva, Brahman, Bhagavan, não importa. Deus, né, um conceito bem popular, não importa. Então, se você substitui, por exemplo, né, para cada para mim, você substituir para Deus, isso vai produzir um outro entendimento. Posso puxar um pouquinho? Além de mim, acho, né? Isso, fala. Isso. Então vamos. Onde você parou? Você parou. Aqui, esse foi o último. Então vamos lá. Eu não tenho desejo nem aversão aqui. Eu não tenho euforia nem êxtase aqui. A dualidade de sobreposição não existe aqui para Deus. A crítica da inexistência não existe aqui para Deus. Nem a marca da pureza aqui para Deus. Nem a firmeza do yoga. Eu sou o Deus da natureza do uno. Aquele que permanece nessa certeza é um Jivamukta. Então nada disso há para Deus e é isso que eu sou. Então você tem essa possibilidade de tradução. Ou mesmo dizer, não há frio, volta para não há frio ou calor aqui para mim, não há sucesso ou fracasso aqui para mim. Aqui onde? Aqui pode também significar este mesmo estado. Ou seja, é interessante a gente pensar o que é este aqui. Este aqui é um não lugar. Este aqui, se não há nele nem frio, nem calor, nem sucesso, nem fracasso, nem medo, nem destemor, não há aflição como sede, fome, se nesse lugar não há doença mental ou física, se não há base, não há fundamento, não há teto, se não há nada acima ou abaixo, esse lugar é fora do tempo. Esse lugar não está no tempo e espaço. Portanto, esse lugar é o Nirvikalpa. Melhor dizendo, este não lugar é o Nirvikalpa. Então, quando a gente dimensiona isso, é importante, porque pode ser que você olhe e diga, ok, então essa não é a minha experiência. Por quê? Porque hoje eu estou de blusa, porque está fazendo frio, porque hoje está muito quente, porque eu estou enfermo, porque isso ou aquilo, quer dizer, a identificação, se você fizer essa leitura a partir do ponto de vista da Jiva encarnada, não faz sentido para ela. Não faz o menor sentido. Por quê? Porque a experiência da Jiva encarnada é a experiência da dualidade. Então, o que ele está dizendo? Aqui, nesse não lugar, nesse não espaço, nesse não tempo, que é o Nirvikalpa, não há dualidade. É o resumo, né? A síntese de tudo o que vai sendo dito é, não há dualidade. Porque tudo que foi levantado até aqui funciona como dualidade. Esse verso que eu acabei de ler, eu acho que não foi lido. Não, eu estou olhando. Eu acho que você parou aqui, ó. Exato. Então, o que acontece? O que ele está dizendo é que não há dualidade. E veja que mesmo atividades que são consideradas muito nobres, como a devoção, como a prática da meditação e etc., elas vão cair na mesma categoria dos pares de opostos ordinários, dos pares de opostos comuns, tal como o frio e o calor. Então não há japa aqui para mim, não há mantra aqui para mim, não há iniciação aqui para mim, não há guru, não há discípulo, não há Vedas aqui para mim. Onde é esse aqui e quem é este mim? Então, a nossa contemplação do texto, ela deve
ser encaminhada adequadamente, no sentido de que isto que está sendo declarado no coração da sabedoria suprema, da sabedoria última, que não tem nem sankalpa, nem vikalpa. Nem afirmações, nem palavra, nem forma, nem imagens. Isso nos favorece, inclusive, a demandar este tal estado. Mesmo que ele não possa ser produto do nosso esforço, ele também não deixa de ser. Então é um paradoxo aqui. Não é? Nesse campo, se a gente for falar, então, o pragmatismo que é para todos, é para quem está começando a colocar o pé hoje na jornada e para quem já está caminhando essa jornada, entre aspas, há muito tempo. Se não há nada destas coisas aqui para mim, é porque aqui para mim, enquanto sadhana, enquanto exercício de consciência, o que há a adesão ao silêncio. De fato, para nós, enquanto praxis, é um convite para uma renúncia muito profunda. Para uma renúncia até daquilo que para a gente parecia tão certo. Estávamos tão convictos, porque lemos em muitos livros não duais, e de tal forma isso foi repetido para nós, a partir da leitura do estudo da análise, que para a gente isso já é uma convicção. E aí ele vem e diz, não, nem isso. É a grande renúncia. Porém, a renúncia que nós alcançamos realizar é aquela da indicação de Bhagavaramana do Sumeru, do fique quieto. A renúncia, que é de fato a grande renúncia, o Mahavairagya, que é o Nirvikalpa Samadhi, a gente não precisa se preocupar, porque não é a gente que vai fazer. Isso Deus vai fazer por nós. Shiva vai fazer por nós. Então, despreocupadamente, nós apenas empreendemos um tal relaxamento, uma tal soltura de ir se familiarizando com o Sahaja Sthiti. Um estado natural onde nenhuma fabricação é necessária. Onde sequer a noção de sadhana precisa existir. É um estado de abertura. E que também não é um estado de abertura fabricado, porque se nós tentarmos fabricar a abertura, ela ainda vai ser artificial, ela ainda vai ser um artifício. Mas isso a gente vai desenvolvendo no próprio caminhar. Nós não precisamos ter dúvidas de que a misericórdia do Supremo Shiva nos alcança. E ele, por dentro, e através do testemunho dos gurus, e através da graça do guru, vai nos auxiliando a ir aparando essas arestas. Por isso a nossa persistência em, de novo e novamente, voltar a esta tentativa de permanecer no estado natural é extraordinariamente importante. Porque a gente vai aprendendo a identificar aonde a gente ainda está produzindo alguma tensão. Aonde nós ainda estamos exercitando algum tipo de reserva. É um exercício de deixar que todas as nossas resistências possam ir se dissipando por elas mesmas.
é extraordinariamente sutil. E por isso a necessidade de voltar de novo e novamente. Para que a gente possa ir identificando estas resistências sutis, muito sutis. Só em contemplá-las, percebendo-as se desfazendo. Podemos retomar. Eu vou voltar aqui no verso que eu parei, né? Vários objetos de experiência não existem aqui para mim. Apego à experiência não existe aqui para mim. Vínculo distrativo não existe aqui para mim. Estar estabelecido em paz também não existe aqui para mim. A ignorância inconstante não existe aqui para mim. A escravidão irremovível não existe aqui para mim. Realmente, eu sou o Brahman imutável, uno com essa certeza permanente. É um Jivamukta. Eu não tenho desejo nem aversão aqui. Eu não tenho euforia nem êxtase aqui. A dualidade de sobreposição não existe aqui para mim. A crítica da inexistência não existe aqui para mim. Nem há a marca da pureza aqui para mim, nem a firmeza do yoga. Eu sou Brahman, da natureza do Uno. Aquele que permanece nessa certeza é um Jivamukta. Não há nascimento, existência, crescimento, desenvolvimento, decadência ou morte, e nenhum meio de percepção como pele e outros para mim. Não há infância, juventude, nem velhice, nem condicionamentos que possam ser experimentados aqui para mim. Não há não dualidade, nem dualidade para mim. Na verdade, eu sou o conhecimento perfeitamente pleno, o Supremo. Aquele estabelecido dessa maneira é um Jivamukta. Não há preto, nem branco, nem vermelho, nem as numerosas formas e nomes. Não há ignorância, nem medo, nem vazio, nem sombra, ou escuridão, ou luz. Nem austeridades, nem felicidade e nem tristeza. Não há nada aqui além de mim. Realmente, eu sou o Brahman brilhante. Alguém firmemente nesse estado é um Jivamukta. Não há nada para ser descartado como desagradável. Nada para ser adicionado como agradável. Nenhum guru instrutivo, ou discípulo, ou semelhantes. Nem o conhecimento, nem o conhecedor, nem conhecível, nem sensibilidade, nem insensibilidade sem mente. E nada auspicioso ou inauspicioso aqui para mim. Eu sou o Brahman indiferenciado. Aquele que permanece nessa certeza ininterrupta é um Jivamukta. Não há nada maravilhoso para mim. Não há nem eu, nem não eu para mim aqui. Não há entidades ilusórias como o céu ou tais recompensas. Nenhum conhecimento no qual ser treinado. Nenhuma variedade de dúvidas e explicações. E nenhuma paz ou autodomínio para ser cultivado. Eu sou Brahman, permanecendo como aquele que permanece firmemente nessa certeza é um Jivamukta. Os equívocos que se despedaçaram não existem aqui para mim. Vários mundos não existem aqui para mim. Não há nada aqui para eu depreciar, nada aqui para eu louvar.
nenhuma palavra para eu articular e nenhum silêncio a ser preservado. Eu sou o puro Brahman. Aquele que permanece nessa certeza é um Jivamukta. Não há nada tal como o equilibrado das três qualidades, nenhuma ilusão tal como a superioridade do estado de Sattva, nenhuma ignorância na qual não há, nenhuma ignorância na qual há dominação pelas outras duas qualidades, e nenhuma divisão em que a escuridão de tamas é predominante. Não havendo condicionamento de nenhum tipo, não há mundo ou indivíduo ou supremo. Só Brahman, que é não dual, existe, e eu sou de fato aquilo. Aquele que percebe assim é um Jivamukta. Eu sou de fato da natureza da existência, conhecimento, bem-aventurança. Eu sou apenas da natureza da existência, conhecimento, bem-aventurança. Eu sou de fato da natureza do eterno conhecimento, bem-aventurança. Eu sou apenas da natureza do eterno conhecimento, bem-aventurança. Eu sou de fato da natureza do puro e perfeitamente pleno. Eu sou apenas da natureza do puro e perfeitamente pleno. Aquele que se encontra constantemente assim, nessa certeza imperturbável, é um Jivamukta. O Jivamukta, livre de vínculos, é aquele que tem a realização indivisa, de que ele é da natureza do Brahman Supremo, que permanece em si mesmo como ele mesmo, que se deleita no eu sem um segundo, que está estabelecido sozinho como ele mesmo, em si mesmo, e que está desfrutando da bem-aventurança de si mesmo. O Jivamukta excelente é aquele que tem a certeza de que eu sou Brahman, Brahman é eu sou tudo. Estabelecido seguramente na natureza de Brahman, que está livre de todas as concepções errôneas e é inatingível por todas as imagens que surgem, como o mundo, o Supremo, eu e isso, cuja mente é desprovida de todas as lembranças e que está banhado em bem-aventurança, a certeza sublime do conhecimento de Brahman. Nidaga, eu expliquei claramente a você esse conhecimento indubitável sobre as características do Jivamukta, como ensinado benevolamente a mim antigamente pelo Shiva Supremo. Isso é mais sutil do que os Vedas e outras escrituras, e é secreto. Quem quer que ouça e entenda isso, pelo menos uma vez, se tornará ele próprio Brahman. Aqueles que, de fé inconstante, argumentando sobre a inexistência do Senhor Ishvara, oprimem seus corpos em ações citadas pelo Karma Kanda, capítulos sobre ação, sacrifícios, rituais e observâncias dos Vedas, tais como Rug e outros, têm a esperança de alcançarem um céu perpétuo, jamais realizarão a bem-aventurança de Brahman e só serão apanhados nas tribulações da transmigração. É apenas pelo barco do conhecimento indiviso, proveniente do culto ao Shiva Supremo, que um devoto do Senhor Supremo, Parameshvara, pode atravessar o oceano da transmigração. Outros não podem cruzar esse oceano, que é ilusório como os chifres de um cavalo. Assim, o sábio Ribu explicou a Nidagha o que constitui um Jivamukta. É a forma perfeitamente plena do nosso Senhor, no estado de dança alegre que diz: a característica do Jivamukta é o conhecimento seguro e claro de que não há maia, ilusão, engano, nem ignorância, nenhum Senhor Ishvara
e nenhum mundo fenomênico, e que Brahman, o indiviso, o impartível, só sou eu. Assim termina o capítulo 8º. Aqui a gente pode encontrar um verso que talvez ele soe um pouco, como eu posso dizer, um pouco hermético, né? Aquele que, de fé inconstante, argumentando sobre a inexistência do Senhor Ishvara, oprime em seus corpos, em ações citadas pelo Karma Kanda, capítulos sobre as ações, sacrifícios, rituais e observâncias nos Vedas, tais como Rig, com a esperança de alcançarem um céu perpétuo, jamais realizarão a bem-aventurança de Brahman, e só serão apanhados nas tribulações da transmigração. Isso é porque o conhecimento, ele se divide, conhecimento, ou melhor dizendo, a vida da cultura védica, né? A cultura védica, ela se divide entre Karmakanda, que é a seção dos sacrifícios, e Gnanakanda, que é a seção do conhecimento. Então, o que acontece? A seção de Karmakanda, ela é aquela busca que é comum a todos os seres humanos, né? Todos os seres humanos desejam segurança, desejam prosperidade, abundância, desejam prazer, né? Então, essa busca por desejos, essa busca pela realização desses desejos, né? Através dos rituais para obter conforto, prazer, segurança, é considerada a seção do Karma Kanda. A seção do Gnana Kanda é aquela que se discute o conhecimento transcendental. Então, isso também está claramente apresentado dentro da Shiva Samhita, né? Shiva, ele começa a explanar justamente o que são os labirintos da filosofia, da filosofia não, das discussões especulativas, que é o que está sendo abordado ali de uma forma mais sucinta. Ok? Então, há aqueles que dizem que o caminho é o caminho de Tapasya, que é o caminho do sannyasa, né? Que tem que fazer penitência, não, tem que fazer a renúncia de tudo, tem que cantar mantra, tem que fazer boas ações. Então, tem um monte de especulações, e muitas delas estão, na verdade, fundamentadas no Karma Kanda. Né? Então, o Karma Kanda, ele é a noção de que aquilo que o sujeito faz produz uma determinada consequência. É por isso que está relacionado com a palavra karma. Mas aqui, karma, né, no Karma Kanda, karma está mais associado, né, o seu sentido, com yajna, que é ritual sacrificial. São os ritos sacrificiais para obter, de novo, conforto, prazer, segurança, prosperidade, etc. Qual é a discussão do Gnanakanda? O Gnanakanda, ele vai justamente iniciar dizendo que essas pessoas que estão procurando obter esses valores supremos da vida, essas pessoas estão indo diretamente aos encontros dos braços de Yamaraja, do Rei da Morte, né? Estão indo diretamente para a morte. É bem interessante, né? Aqui, se a gente. Cada versículo dá para abrir um outro texto assim de paralelo, sabe? Que é onde você pode aprofundar, né? Então, por exemplo, eu abriria junto desse verso o Katha Upanishad, né? Que é justamente o Senhor da Morte dando instruções a Nachiketas, que provavelmente ou vai ser tema de estudo para dentro de uma mentoria coletiva, ou mesmo para a gente abrir uma imersão, para a gente poder estudar essa Upanishad. Essa Upanishad é maravilhosa, né? E a gente sabe que todo o conhecimento que veio depois, ele está fundamentado nas Upanishads. Então aqui está fundamentado nessa Upanishad, onde justamente está se falando disso, né? A busca por realização através de Karma Kanda é uma tolice, isso é continuar no samsara. Se eu acreditar que a felicidade é produto da aquisição, por intermédio do Karma Kanda, de conforto, prazer, segurança, prosperidade, etc., ora, eu estou dizendo que a felicidade é
resultante de fatores que são predominantemente temporais e logo efêmeros. Mas por que eu estou dizendo predominantemente? Porque dentro de Gnana a gente também alcança prazer, conforto, segurança. A gente tem esses objetos também conquistados. Só que eles não estão apoiados naquilo que é efêmero. O verdadeiro gozo é o gozo do conhecimento de Brahma. A verdadeira segurança é saber que você é Brahman. A verdadeira riqueza, o verdadeiro conforto é estar-se assentado tal como você é. Então, tudo isso que é buscado e supostamente obtido por intermédio de Karma Kanda, alcança-se pelo Gnana Kanda, pelo conhecimento daquilo que você é. Né? Então, é óbvio que aqui a gente vai ter a questão de como isso é vivenciado pragmaticamente. Né? Então, assim, o Jivamukta, muitas pessoas podem entender que, tá bom, então se a pessoa é um Jivamukta, quer dizer que ela não sente frio, não sente calor, não é bem assim. Né? Não é que ela está vegetando, não é que ela está num estado continuado de, como chama isso, de anestesia. Coma, qualquer coisa assim. Qualquer coisa assim, ela não está anestesiada, claro que sente. É claro. A questão é como isso é experimentado. Eu vou dar um exemplo disso, eu não gosto muito de dar exemplos pessoais, mas enfim. Certa noite, em sonho lúcido, ou seja, sonhando e sabendo que eu estava sonhando. Eu estava investigando a sensação da solidez do chão, mas lá no sonho, lá no sonhar. Eu bati a mão e falei, que coisa maravilhosa, que extraordinário. Porque o chão desse sonho é muito autêntico, é muito real. Entre aspas, né? Parecia muito sólido. Tanto quanto se eu agachar aqui e bater a minha mão no chão aqui. Também. E ambos são ilusórios. E ambos são oníricos. Aquele da noite enquanto o corpo adormecia e sabia que estava sonhando, quanto esse que também devemos olhar e dizer, isso também é um sonho, embora... Impressionante. Impressionante. Não vai dar para ouvir aí, né? É sólido. Eu tô batendo o pé nesse chão. Esse chão me parece muito sólido. Então há uma convicção de pertencimento a estas dimensões, seja lá no sonhar quanto aqui, e é bom que a gente faça essa comparação. Por quê? Porque tudo isso que foi dito aqui sobre o Jivamukta, a gente pode dizer sobre a pessoa que está adormecida profundamente. Para a pessoa que está adormecida profundamente, também não tem frio, não tem calor, não tem Veda, não tem Guru, não tem Japa, não tem nada. Não tem ignorância, não tem sabedoria, não tem dualidade, não tem não dualidade, não tem nada. Né? Também não tem. É por isso que o Nirvikalpa Samadhi ele é nomeado como a união de Jagrat Sushupti, da mente de vigília com esse estado de sono profundo, de sonolência profunda, né? De descanso profundo. Então, para o Jivamukta, não há o equívoco de achar que essa realidade é mais real do que a do sonho, porque ambas têm a mesma qualidade de realidade, ou seja, completamente relativo. Completamente relativo. Então, se alguém assim encontra muita dificuldade para poder conceber como isso é pragmaticamente, nesse caso é indicada a leitura da Bhagavad Gita, que também trata sobre o Jivamukta. Mas na Bhagavad Gita, você não vai encontrar isso expressado num debate metafísico-filosófico, tal como é apresentado aqui. Vai falar mais sobre como é, né? Porque Arjuna pergunta, como eu identifico quem é o yogi verdadeiro? Né, o verdadeiro yogi. Eu peço perdão por não lembrar exatamente o número do capítulo da Bhagavad Gita que fala disso aí, mas aí eu sei, na dúvida. Nanda, como
que você não lembra. Na dúvida, você pega a Bhagavad Gita e lê ela inteira, que daí você vai, com certeza, em algum momento você vai encontrar e você vai falar, opa, era aqui que o Ananda estava falando. O yogi sincero vê todos os seres em mim, vendo-me em todos os seres, ele está unido a mim. É isso aí, Quem é muito querido a mim, né? Também aquela outra linda canção que também está fundamentada e que é um capítulo. apontamento, né? Que também foi perguntado para o Bhagavan, correto? Como identificar, né? Sim. E a gente já falou sobre isso aqui também, né? A visão de igualdade, né? O yogi é aquele que vê a todos com igualdade. Exatamente. Então, é por isso que também o Jivamukta ele não tem desprezo por ninguém, né? Ele não vai ter, como é que ele pode ter desprezo por alguém se tudo é Brahman? E tudo é ele? Não tem desprezo, né? Então, às vezes eu digo o seguinte, né? Se o campo da compreensão está muito difícil, como se de repente a discussão filosófica ela é muito cabeluda, muito cabeçuda para você, muito abstrata, não tenha dúvida, imite o santo. Pronto. Imite ele. Né? Se você fizer um estudo, uma análise da vida do santo, você vai entender pragmaticamente como é que essa filosofia é aplicada. E aí tá tudo certo. Porque no final das contas, a forma como o Jivamukta vive é, per si, Upadesha, é a sua instrução. Como foi dito no início da live, a gente insistentemente aborda isso, né? A maneira como o Jivamukta vive é a sua Upadesha. Então, mesmo quando, isso também está nas escrituras, né? Mesmo quando o Jivamukta não esteja predisposto a falar, muitos deles são muni, são silenciosos, mesmo assim, por conviver com ele, você aprende o conhecimento supremo. Porque você está vendo a aplicação dessa filosofia. Então, é isso. Se a gente conseguir perceber que tudo é um sonho, se você viver pela perspectiva de que você está sempre sonhando, mesmo quando supostamente dizemos que estamos em vigília, que tudo isso é um sonho, isso já vai te encaminhar para o conhecimento supremo. Agora, claro que você, né, diante do muro, né, você vai parar, né? Você sabe que, ou não, você sabe que tudo é um sonho, mas existe a materialidade relativa das coisas, né? Você vai se machucar. A gente está falando de percepção. Né? Percepção. É óbvio, eu estou batendo meu pé aqui, é óbvio que se eu colocar a mão no fogo, né, dentro dessa realidade onírica, nesse sonho, né, o fogo queima. Sim, então você precisa ter esse cuidado, assim, de continuar, né, naquilo que é a sua responsabilidade, né, o papel que você está realizando aqui nesse sonho precisa ser bem executado. A partir do Nirvikalpa, você contempla que absolutamente nada realmente existe, que a doutrina Jadavada de que nada veio à existência é real, mas você não deixa de perceber o sonho. Por quê? Porque esse é o Prarabdha, e cabe esperar esgotar mesmo o Prarabdha e prosseguir. Mas para o Jivamukta, sequer ele pensa no Prarabdha. Ele não precisa se preocupar sobre isso. Nenhuma gota de Prarabdha existe. Não há. Para ele não há Prarabdha. Mas, em todos os casos, é dito que há. Por quê? Porque está aqui, compartilhando essa realidade onírica. É bastante sincrônico, né, que a gente tenha estudado esse capítulo nessa semana, porque hoje mesmo subiu um vídeo lá no canal Mohini Yoga e Ayurveda em resposta a uma questão de uma pessoa que acompanha aqui também o nosso canal e que vai falar sobre isso, né, o adoecimento, a morte do corpo que o Jivamukta ocupa. Então, quem quiser assistir, acho que é interessante porque tem o olhar do Ayurveda e os apontamentos de Bhagavan sobre isso. Provavelmente eu vou colocar esse vídeo da resposta de Mohini amanhã no Telegram e no WhatsApp.
Verdade. do Shri Ramana Mandir para que vocês possam contemplar. É isso. A Valkyria disse, o quarto capítulo, o capítulo da renúncia responde. Isso aí. Também, se eu não me engano, o capítulo agora falando, não sei se o capítulo também da Bhagavad Gita não é sobre a renúncia. Quando ele fala sobre... Aqui a gente tem ali Kuramana Lila, estamos com o Tripurara Rasya, mas a Bhagavad Gita não está aqui. Tá por aí, porque os livros nessa casa caminham. Que bom. Amados, esperamos que essa leitura, uma vez mais, tenha possibilitado para nós a grande alegria de Ijravana, Manana e Nididhyasana, dos 3 passos do conhecimento, que as palavras emanadas aqui para a atmosfera e para vocês que estão aí acompanhando, recebendo o sinal, que elas tragam incomensurável alegria e deleite espiritual para nós. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Om Namah Shivaya. Hari Om.